Torcedor vascaíno, a situação de fato está ruim para o nosso Vasco da Gama. Se já não bastasse um Vasco sem patrocinador master, um Vasco sem diretor executivo, um Vasco que veio de eliminação para o Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca, agora temos um Vasco com 3 pontos conquistados em 12 disputados no Brasileirão, muito provavelmente neste final de quarta rodada dentro da zona do rebaixamento e também sem um treinador. A pergunta que fica é: o que podemos esperar desse Vasco da Gama? A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, até porque a cada hora que passa, novidades chegam sobre esse caso Ramon Dias, uma nova novela dentro do Vasco. Se já não bastasse o fato de, nesse momento, o elenco do Cruz Maltino não ter um comandante à beirada de campo, hoje há um outro grande problema a solucionar, além da chegada de um novo técnico. O problema é resolver a situação entre Vasco e Ramon, pois o técnico argentino poderá estar indo à justiça cobrar algo em torno de 20 milhões de reais por conta da multa rescisória. A gente vai falar sobre isso aqui neste vídeo. É um Fala Gigante muito agitado aqui a vocês, com muitas novidades, é claro, né? Não são informações que a gente gostaria de estar trazendo nesta tarde de domingo. Gostaríamos de estar falando aqui sobre uma vitória do Vasco ontem, sobre a equipe do Criciúma, sobre a permanência, a manutenção do trabalho de Ramon, as expectativas para essa temporada de 2024, mas não é bem assim. A gente vai falar sobre muitas informações desses bastidores da saída do Ramon, pois a informação que temos a trazer é que o desgaste de Ramon junto a esse grupo já vinha de tempo. Ramon Dias vinha tendo desgaste com alguns atletas desse elenco do Vasco da Gama, caso do João Vitor, que foi a maior compra, né, desta janela de transferências, e alguns outros jogadores, até mesmo brasileiros, que estariam insatisfeitos com o trabalho do técnico argentino à frente do Vasco da Gama. Além disso, também uma relação muito desgastada de Ramon Dias com o grupo norte-americano. A gente vai falar tudo aqui com vocês sobre esses bastidores que movimentam a nossa colina histórica. Mas olha, Vascão, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é sempre o primeiro vídeo do dia e sai às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que é o terceiro vídeo do dia e sai pela parte da noite. Então, são 3 conteúdos com muita informação, muita vascainidade, que você que está aí do outro lado não poderá perder. Show? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. Não esqueça também de curtir o vídeo, compartilhar esse link, fazer com que cada vez mais seus amigos torcedores vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Mas vamos embora, Vascão, porque de fato, ontem o Vasco passou um grande vexame dentro de sua casa. Para mais de 19 mil pessoas dentro de São Januário, o Vasco foi goleado pela equipe do Criciúma pelo placar de 4-0. Uma goleada histórica. Sim, entrou para a história essa goleada do Criciúma. Foi a maior goleada do Criciúma como visitante no Campeonato Brasileiro. Jamais antes da partida que aconteceu ontem, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, válida pela quarta rodada, o Criciúma havia vencido por um placar tão grande, jogando longe de Santa Catarina. 4-0, dentro de São Januário. E um baile. Um jogo que ficou histórico pelo fato do torcedor vascaíno ter aplaudido a equipe do Criciúma após o quarto gol marcado. Essa foi a história feita em São Januário. E se a bagunça, já não estava feita dentro das 4 linhas, ela também passou para fora das 4 linhas. Pois logo após a partida, um jogo que acabou às 6 horas da tarde, por volta das 6h10, o Vasco, através de uma nota, oficializou a saída de Ramon. Por meio da nota, o Vasco não indicou se Ramon havia sido demitido ou se Ramon havia pedido demissão. O Vasco, em nota, apenas disse: Ramon Dias está de saída do cargo de técnico do Vasco da Gama. E qual é a informação que nós temos? O Ramon, de fato, assim que chegou do vestiário, muito revoltado, de cabeça quente, a gente vai trazer já já alguns motivos que fizeram com que Ramon, além da goleada sofrida, tivesse completamente estressado
após o término do jogo, ele foi até a Cláudio Rocha, que hoje é o diretor executivo do Vasco, né, de forma provisória, e pediu o desligamento do cargo de técnico do Vasco. Foi até o Cláudio e falou: Cláudio, eu quero sair. Eu estou, nesse momento, pedindo demissão. Não quero mais ficar no Vasco da Gama. O Cláudio, como um diretor executivo, pegou o seu telefone, ligou para o Lúcio, que ontem especificamente não esteve presente em São Januário, e o CEO confirmou a demissão e passou essa informação para o departamento de comunicação do Vasco. Um departamento de comunicação que demora para oficializar um reforço, demora para oficializar um diretor executivo, demora para arrumar um patrocinador master, muitas demoras. Em pouco menos de 10 minutos do intervalo entre a palavra de Ramon confirmando a demissão e, no caso, né, o departamento de futebol ter a informação, houve ali a nota no Twitter confirmando a saída do técnico. Qual é o grande problema? Informações é que, durante esse período, o Ramon estava conversando com o elenco no vestiário e ali naquele momento de conversa, muitos jogadores do elenco falaram: Ramon, não sai, fica no Vasco. E o Ramon, com uma cabeça mais fria, ouvindo o grupo, realmente parou e pensou e queria ficar. Só que, meu amigo, quando o Ramon sai do vestiário, o celular já está lá, ó. Ramon foi desligado do cargo de técnico. E aí que fica a grande questão. Aí que realmente fica a grande dúvida. Em quem dar ali a situação como certa? Ao Ramon, que vai pedir a sua multa rescisória, com toda certeza, na justiça, pois pediu um desligamento, mas se arrependeu, ou ao Vasco, que não ouviu diretamente do Ramon Lúcio Barbosa, nem sequer tentou convencê-lo a permanecer, mas que confirmou a sua demissão através de uma nota oficial. O certo é, torcedor vascaíno, diante disso tudo, que acabei de trazer a vocês, acabei de relatar, há 3 possíveis cenários. Cenário 1, Vasco demitiu Ramon e Emiliano através das suas redes sociais, o que automaticamente é uma total falta de respeito, e fica-se o Vasco da Gama como grande incompetente da situação. Temos o cenário 2, que é Ramon e Emiliano pediram demissão, Vasco se afobou e saiu anunciando sem formalizar. Depois, o Vasco ainda deu microfone para que eles sozinhos fossem até a sala de já demitidos e falassem o que falaram. O Vasco incompetente, porque automaticamente estaria dando poder a um técnico que já não tem mais nada a ver com o Vasco da Gama. Ou tem o cenário 3, que é o Ramon chegar no vestiário dizendo que ia sair, como aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Cudê, técnico atualmente do Internacional, que teve um cenário parecido nesse início de temporada, falando que ia sair, que não aguentava mais, que queria sair do Internacional de todo jeito, mas esfriou a cabeça e ficou. E que o Vasco também está errado. Porque se o Ramon ontem chegou revoltado no vestiário falando que queria sair, cadê a pessoa que chega, senta com o Ramon e fala para ele ficar? Não tem essa pessoa dentro do Vasco. É o técnico virando, falando que vai sair, fica por isso mesmo, emite nota, vai embora e acabou. Então, assim, em todos os cenários possíveis, se o Vasco demitiu, o Vasco está errado. Se o Ramon pediu para sair e o Vasco deu, né, a voz ao Ramon na sala de imprensa, está errado. E se o Ramon pediu para sair nervoso e o Vasco não quis nem sequer acalmá-lo, está errado também. Então, todos os cenários possíveis, o Vasco da Gama sai como grande errado na situação. Sai como um clube bagunçado. Um clube que a gente olha em tão pouco tempo de 2024, já deu tanta tristeza, é um torcedor que está machucado. Foi uma quase eliminação para o Água Santa no campeonato, na Copa do Brasil. Foi um jogo contra o Marcílio Dias horroroso. Horroroso em Santa Catarina. Foi uma eliminação para o Nova Iguaçu, patética nas semifinais do Campeonato Carioca. E além disso, é um Vasco que não tem patrocinador master, como nós já citamos. É um Vasco que não tem um diretor comercial desde o ano passado, como a gente sempre cita aqui a vocês. É um Vasco que não tem melhorias significativas no centro de treinamento. É um nojo o centro de treinamento do Vasco da Gama. É uma vergonha o Vasco como clube falar que aquele é um centro de treinamento. Me desculpe, é feio. Tem 3 pontos em 12 disputados no Brasileiro. E um Vasco que tem mais de 200 milhões de reais investidos desde o ano passado, tem que ter nesse ano um elenco pior do que o de 2024. Também é um Vasco sem técnico. Então, assim, é patética de fato a gestão do grupo norte-americano. É patética hoje a gestão das pessoas que comandam o Vasco da Gama. É tudo muito patético dentro do Vasco. É tudo muito ruim. É tudo muito feio. Essa realmente é a grande realidade. E agora, meu amigo, o que resta é tentar seguir. É tentar seguir.
porque o Vasco ainda não anunciou o seu novo diretor executivo. É isso que a gente fala. O Cruzeiro sábado já emitiu uma nota desligando o Pedro Martins, confirmando que ele estará indo para o novo clube, que é o Vasco. Mas até o momento o Vasco não anunciou o Pedro Martins. Então é tanta agilidade em umas situações que não deveriam ter, como o do Ramon ontem, e tanta lentidão em outras situações que deveriam ser rápidas, como essa do novo diretor executivo, que não foi anunciado, mas já trabalha em nome do Vasco no mercado para trazer um novo técnico. De acordo com informações, o Pedro Martins já busca, já lista nomes de técnicos no mercado para trazer ao Vasco da Gama. Quarta-feira teremos um técnico do Sub-20, num grande jogo, no jogo mais decisivo do Vasco nessa temporada, que é contra a equipe do Fortaleza pela Copa do Brasil, sem um técnico. Então, assim, é muita loucura. Muita loucura, porque a gente sabe que esse processo vai demorar. A gente sabe que a escolha do treinador vai ter que passar por um longo processo do grupo norte-americano. Entrevistas, pesquisas, falácias. Aí depois da aprovação, vai ver, tem que voltar para o Vasco, é sempre assim, vai para lá, volta para cá. Aí o Lúcio Barbosa fica sumido, não fala nada. Agora vamos ter o Pedro Martins, que vai começar a falar em entrevista coletiva, vai tentar elucidar o torcedor vascaíno com falas bonitas que tinha de fato no Cruzeiro. Aí vão ser promessas, mais promessas. Vasco vai ficar sem técnico, vai haver uma crise. Aquela falta de urgência que a gente sabe que há nesse Vasco do grupo norte-americano. A gente já tem o cenário desenhado. Então, assim, é muito cansativo e, acima de tudo, é preocupante. Por quê? Porque ainda estamos na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta rodada do ano passado, a gente não tinha essa preocupação. E a gente já está tendo essa preocupação nesse ano. O Vasco, nas 4 primeiras rodadas de 2023, enfrentou a equipe do Atlético no Mineirão e venceu. Empatou com o Palmeiras e Fluminense nas 2 primeiras rodadas e a quarta rodada perdeu para o Bahia. Mas foram pelo menos 5 pontos conquistados. O Vasco em 24 tem 3, sendo que um dos jogos perdeu para o Criciúma. Então, assim, tá feio, cara. O Vasco tá conseguindo ter um 2024 pior que um 2023. E sem técnico na beirada de campo e sem um diretor executivo, que é uma loucura. Então, assim, a situação tá complicada. E a informação que nós tivemos é que o Ramon já vinha sendo questionado internamente. Houve aí ou esse desligamento, ou esse pedido de demissão, mas a situação do Ramon internamente já não era mais uma situação boa. Alguns jogadores até tentaram convencer a permanência do Ramon ontem dentro do vestiário, mas a grande maioria desses atletas eram jogadores sul-americanos, gringos. A informação que nós temos é que internamente o Ramon tinha uma amizade muito grande com os gringos. Se a gente parar para pensar, né, o time do Vasco era composto por Medel, era ali a peça insubstituível de Ramon. Aí tinha, muitas das vezes, Galdamez, Esforça, Verrete, era um elenco gringo. A gente não via dentro do Vasco da Gama atletas como João Vitor, que veio para ser titular e tem que ser titular. O Adson, que a gente sabe que tem limitações físicas, mas veio por 30 milhões, meu amigo, tem que botar para jogar. A gente não viu o Cleiton ganhar vaga no time titular. O Verrete era uma peça que não saía de jeito nenhum do Vasco da Gama. Então isso foi danificando certa parte do elenco a ponto de desmotivação, de chateação. O João Vitor, inclusive, de acordo com informações dadas pelo Diogo Dantas nessa manhã de hoje, foi um dos atletas que, junto com seus representantes, ficaram revoltados pelo fato de eles terem saído do Benfica, que é um clube de elite do futebol português, vindo para o Vasco da Gama e não ter oportunidade no Vasco. Essa é a informação. E, inclusive, os representantes do João Vitor ao lado dele tentaram buscar uma saída do Vasco da Gama, mas o que acabou emperrando foram os altos custos de salário. Ele chegou até a negociar com o Inter, teria sido um possível destino do João. Mas os altos vencimentos acabaram travando a saída do jogador. Por quê? Um atleta que custa 42 milhões de reais veio para o Vasco para ser reserva do Medel com 36 anos de idade? Calma aí, né? É compreensível. Então o João Vitor estava já com uma situação muito abalada com o técnico argentino. O atacante Cleiton, o atacante Adson, todos estavam muito chateados com o Ramon. O Puma Rodrigues era um lateral também, que a gente sabe das limitações, é ruim mesmo em muitos momentos do jogo, mas nem ser relacionado para os jogos. Assim, o Paulo Henrique não é esse craque todo. A gente está vendo isso. E tem suas limitações. Será que o Puma é tão abaixo do Paulo Henrique? Será que o Puma é tão abaixo do Rojas? Será que o Puma é tão abaixo do João Vitor na lateral direita, sendo que ele é zagueiro de origem? Então, assim, para certa parte do grupo, a situação entre Ramon e o elenco já estava muito desgastada. Inclusive, de acordo com informações, dentro do Vasco havia, entre aspas, uma panela. Uma panela que era chamada panela dos gringos, com festas, resenhas, conversas.
feitas off Vasco, fora do Vasco da Gama, fora do CT, com a presença dos gringos e Ramon, em sua grande maioria, Medel, Verrete, Galdamez. Então Ramon dentro do Vasco tinha sua panela. E automaticamente a proximidade que era apontada fora do Vasco da Gama influenciava dentro do Vasco. Que a partir do momento que Verrete, que Galdamez, que Medel tinha uma relação boa com o Ramon, internamente se entendia que eles tinham que ser titulares. E a boa relação com o Ramon fora das 4 linhas beneficiava a presença deles no time titular. Então, assim, isso vinha desgastando a relação do Ramon com o próprio Vasco da Gama, para você ter uma noção, com o próprio grupo. Então, as críticas ao Ramon feitas pelo torcedor ontem, jogadores que ficaram fora dos planos, atletas intocáveis, né, por parte do técnico argentino, desgastaram a relação, tão quanto também as promessas. Muitas promessas foram feitas a Ramon Dias. Promessas de melhorias no CT, promessas de jogadores que não vieram, no caso, pedido de reforços que não foram atendidos. Ramon pediu muitos nomes. Poucos chegaram. Ramon pediu Cuéllar, não chegou. Ramon pediu André Silva, que hoje está no São Paulo, não chegou. Então havia uma relação desgastada entre elenco e Ramon, pela postura dele quanto, né, ao off Vasco, ao que acontecia fora do Vasco da Gama. Havia uma relação desgastada do Ramon com o grupo norte-americano, pela ausência da 777, pela demora no processo de contratações, pelas não melhorias feitas no CT, e havia um desgaste também do Vasco com o próprio Ramon, e do grupo norte-americano também com o técnico argentino. Informações é que o Vasco já estaria chateado com o Ramon pela declaração dada por ele após a partida contra o Red Bull Bragantino, onde ele acaba falando, né, da Daiane Muniz, a VAR daquela partida contra a equipe do Grêmio, que foi citada no jogo em São Paulo. No caso, uma fala machista. O Vasco em si não gostou da fala do Ramon, isso já desgastou também a relação. Além disso também, né, a relação de Ramon e Emiliano sobre o River Plate não caíram bem internamente. O Emiliano, salvo engano, chegou a falar que ficava chateado quando a arquibancada de São Januário cantava aquela música Gol do Juninho Monumental, que é a música, né, falando da história de 98, quando o Vasco conquista o título da Libertadores. Nas semifinais, o Juninho faz um gol no Monumental com o Ramon sendo na beirada de campo. Então, assim, eles nunca terem negado serem torcedores do River Plate, serem ali amantes do River, onde o Ramon é muito ídolo, tudo isso desgastou a relação deles do Vasco. E também o grupo norte-americano, de acordo com informações, também se desgastou na relação com o Ramon pelos pedidos que o Ramon fez, alguns sendo atendidos, que não funcionaram. Os altos investimentos feitos nessa janela também fazem com que o Vasco, mesmo diante disso, não tenha um bom desempenho dentro das 4 linhas. Então, foi uma mistura. Desempenho ruim de Ramon, automaticamente. Uma relação desgastada de Ramon com o grupo norte-americano, uma relação desgastada de elenco com o Ramon, uma relação desgastada de Ramon com o Vasco. Tudo isso foi uma mistura que acabou culminando na saída do técnico argentino. O grande porém é uma saída do técnico ou uma demissão do técnico. Essa hoje é a grande questão. Mas certo é, pelo que foi visto, estava insustentável. Ambas as partes, uma bomba, uma hora ou outra iria estourar. E tinha mais imaginou fosse estourar após uma goleada pelo placar de 4-0 contra o Criciúma em São Januário. Mas enfim, né? Vejamos, a cena dos próximos capítulos. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo deste domingo. Já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante e contando com a presença de todos vocês. Então, que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.